Olha, sobre política, nós somos um ser social. Eu, você, todos nós, né? Nós somos um agente de mudanças. Tudo aquilo que a gente se coloca, tudo aquilo que a gente se envolve, por exemplo, neste canal aqui, que não é meu, eu apenas posto vídeos. Eu estava olhando, hoje tem 1.700 vídeos, né? É uma maneira de eu fazer política, não é? É uma maneira de eu me expor, é uma maneira de eu dizer o que eu considero coerente, o que eu considero necessário, o que eu considero bom. Pode ser que não seja o que você considere também. Então nós estamos, quer queira, quer não queira, nós estamos sendo agentes políticos a nossa vida inteira. Mesmo que você não queira se envolver em campanhas, mesmo que você não queira falar sobre o assunto, mas o seu ponto de vista, a maneira de você viver, a maneira de você tratar as pessoas, a maneira com que você trata os elementos que vão se manifestando durante a vida, é a maneira, é a forma com que você se projeta. E nem sempre agrada a todo mundo. Claro, é você, é a sua forma, é o seu jeito. Talvez por isso existam frases tão antigas que se diz que não se discute, não é? É que nem religião, também não se discute. E é importantíssimo que a gente aprenda a respeitar a maneira do outro, o ponto de vista do outro, exceto se você for atropelado pelo ponto de vista do outro, exceto se você for abusado, ferido, desfigurado, transfigurado pela maneira do outro, não é? Então existe uma forma que eu lhes confesso que eu não aprovo. Durante esses anos todos eu nunca troquei assunto sobre esse quesito com ninguém da minha convivência. Até já quis, mas eu convidei para conversar. Convidar é uma coisa, né? Inferir é outra coisa. Se você me convida para conversar sobre biologia, sobre física, sobre química, talvez eu aceite conversar. Talvez eu seja mais ouvinte do que um falante. Se você me convidar para conversar sobre psicologia, talvez eu seja tanto ouvinte quanto falante. Idem sobre espiritismo, que é uma disciplina que eu estudo sempre que eu tenho possibilidades. Eu priorizo. O espiritismo eu priorizo. Eu priorizo porque o espiritismo preencheu em mim todas as lacunas. O espiritismo preencheu em mim todas as expectativas acerca da vida, dos seus desdobramentos, das causas, da história, do desenrolar da história, enfim. Mas eu respeito. Eu não pratico o espiritismo como uma religião.
pratico muito mais como uma ciência, uma ética, uma doutrina. Que o próprio Allan Kardec disse que se alguma coisa da ciência provar que você está errado, siga a ciência e abandone o espiritismo. Ele estava se referindo aí à ciência científica, essa que é metodológica, essa que a gente conhece como a ciência materialista, não é? Então eu sou assim um fiel estudioso, mas respeitador de todas essas questões. E o Espiritismo chegou a mim num momento da minha existência, talvez pela dor, mas não uma dor excruciante, né? Mas me trouxe, nos primeiros contatos, não como algo mágico, como algo inspirador, não, não, como algo que eu via com naturalidade. Eu até arrisco dizer para vocês que não é novidade para mim, como não foi novidade para mim quando eu tive contato com o Espiritismo. Isso pode dizer muitas coisas? Pode. Pode representar muitas coisas? Pode, sem dúvida alguma. Pode representar, por exemplo, que eu já tenha, em outra existência, tido essa vivência, essa boa convivência, boa experiência, boa felicidade, né, com esse sistema. Daí esse reconhecimento, daí essa aproximação de maneira natural, sem nenhuma. Porque eu vejo pessoas que estão nessa busca também ainda perdidos, né? Tem pessoas que procuram a coisa, mas primeiro se colocam na posição de perdidos, né? Lembra aqueles episódios Perdidos no Espaço, com todo respeito. A história de uma família que viajava no espaço e que queria ir para algum lugar e que nunca chegava. Chegava em vários planetas, andavam para lá, andavam para cá. Então o Espiritismo para mim tem essa sensação de é a minha casa. O Espiritismo tem para mim essa sensação de que é um porto seguro, eu posso ancorar-me aqui, né? Vou me ancorar aqui e seguir em frente. Por quê? Eu sempre que vejo algum evento espírita, eu testo e verifico. Quando eu digo que eu vejo, eu digo por exemplo, quando eu vejo um espírito, né, sem o corpo físico, né, quando ele me diz alguma coisa, eu vou verificar se é algum espírito zombeteiro, se é algum espírito sério, se é algum espírito bom, se é um espírito que não seja bom. Para tudo isso nós precisamos de um discernimento. Para tudo isso nós precisamos de um pouco mais de clareza e aprofundamento naquela matéria, não é? Então eu vejo que o Espiritismo para mim é a minha família. Quando eu digo a minha família, eu me encontro bem no Espiritismo. Estou falando na filosofia espírita. Não estou falando dos espíritas. Até porque eu vejo muitos espíritas, pessoas que praticam o espiritismo, que eu não tenho muita afinidade, ou quase nenhuma. Então, é outra coisa que eu quero bem pontuar bastante aqui. Se alguém me disser eu sou espírita, isso não significa nada. Significa alguém que está estudando o espiritismo,
e nada além disso. Porque pessoas sem caráter existem em todos os territórios da vida, em todas as profissões da vida. Então, muitas vezes nós, pela nossa cegueira da consciência, enxergamos alguém, por exemplo, alguém que venha vestido de padre, que venha vestido de, de, de médico, que venha vestido de freira, enxergamos como alguém santificado. De jeito algum. Por favor, não vamos nos encantar com a embalagem. Vamos verificar se há essência. A essência. Conteúdo. Agora é época de Natal, nós estamos no dia 14 de dezembro, de novembro, desculpe. É época de você chegar no shopping, tem aqueles envelopes, aquelas embalagens de presente bonitas, né? Mas é completamente vazia, não tem nada ali. Ela é somente para enfeitar. Do mesmo jeito você vê pessoas vestidas de médico, mas que não são, em sua essência, médicos. Você vê padres que em sua essência não são padres, você vê freiras que em sua essência não são freiras. Você está entendendo o que eu quero falar? As suas práticas é o que importa, não é o que você publica, é o que você faz. Namastê, namastê. Eu peço a Jesus que esteja em seu coração. Muita paz, muita paz.